Vamos falar do conflito no Oriente Médio, gente. Olha, as negociações entre Líbano e Israel continuam hoje em Washington. Segundo autoridades, os países discutem uma proposta apoiada pelos Estados Unidos para que as forças israelenses entreguem parte do território ocupado no sul do Líbano ao exército libanês. É o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, quem vai nos trazer mais informações sobre isso. Américo, meu querido, muito bom dia para você. Bom, primeiro dia de negociações, o que tivemos e o que podemos esperar para esse, então, segundo dia. Será mesmo que Israel vai ceder essa região em que eles já tomaram ali no sul do Líbano? Bom dia, meu querido, para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo que está com a gente. Esse é um exercício para tentar criar uma maior confiança entre os negociadores dos Estados Unidos e os negociadores do Irã. Isso porque o Irã vem insistindo que só vai dar prosseguimento às negociações de paz no Oriente Médio caso os americanos consigam colocar pressão suficiente sobre o Hezbollah indiretamente e sobre o governo de Israel diretamente para tentar conter esse conflito no sul do Líbano. E essa pressão dos americanos começa a dar alguns resultados concretos. Em primeiro lugar, desde o domingo nós estamos tendo uma diminuição muito grande dos ataques entre Hezbollah e Israel. Num determinado período, a gente ficou mais de 24 horas sem nenhum ataque do Hezbollah contra o território israelense ou os soldados israelenses no sul do Líbano e vice-versa. Israel também não atacou posições do Hezbollah. Isso já é um resultado da pressão. E essas negociações que estão acontecendo em Washington neste momento também são negociações que precisam apresentar alguns resultados para criar essa boa vontade entre americanos e iranianos. E uma proposta que foi colocada sobre a mesa é a da retirada parcial de Israel de algumas áreas do território libanês no sul do país. Israel está ocupando basicamente toda a faixa de fronteira entre o Líbano e Israel. É o que eles estão chamando extraoficialmente de uma zona tampão, decidida unilateralmente pelo governo israelense. E agora eles prometem retirar alguns soldados de algumas dessas posições e transferir esse controle para o exército libanês. É muito importante aqui, Débora, a gente lembrar que essa é uma guerra entre o Hezbollah, uma organização radical libanesa que é considerada terrorista por muitos países ocidentais e as forças de defesa de Israel. Não é um conflito entre o Estado do Líbano e o Estado de Israel. É entre um player dentro do Líbano, que é o Hezbollah, contra as forças de defesa de Israel. Por isso, o Israel concederia isso, retiraria parte dos seus soldados e abriria espaço para o exército libanês ocupar aquela região, com o comprometimento de não permitir que aquelas áreas desocupadas passem a ser utilizadas pelo Hezbollah. Se isso vai dar certo ou não, vão ter muitas variáveis no meio do caminho. Em primeiro lugar, o tamanho da pressão que os americanos vão continuar exercendo sobre todos os lados e também se o exército libanês vai dar conta de fato ocupar e se de alguma forma apresentar segurança naquelas áreas que estão sendo abandonadas por Israel, estão sendo retiradas de Israel, sem deixar que o Hezbollah ocupe a região. Não existe, no entanto, nenhuma promessa dos israelenses de abandonar completamente o território libanês. Eles continuam ocupando essa parte do território que foi invadida dentro do território do Líbano. E além disso, além desses movimentos, que parecem ser positivos, Débora, a gente tem outros movimentos também nessa negociação. O secretário de Estado, Marco Rubio, está no Oriente Médio neste momento. Ele vai ter reuniões com representantes dos governos do Kuwait, do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos. E ele tem uma missão específica aqui: tranquilizar esses aliados dos Estados Unidos que estão muito céticos com relação às negociações com o Irã. E por que eles estão céticos? Em primeiro lugar, porque eles foram os países mais atacados durante a guerra pelas retaliações do Irã. Em segundo lugar, eles temem que, pelo andar das negociações, os Estados Unidos de fato liberem bilhões de dólares do Irã que estão congelados no sistema financeiro internacional. E por que eles temem isso? Porque eles acreditam que esses recursos vão ser utilizados para o Irã se rearmar e, eventualmente, voltar a ameaçar
esses países. A missão do Marco Rubio é explicar para eles que os Estados Unidos vão continuar comprometidos com a paz na região, vão continuar comprometidos com esses aliados e que esse é um caminho necessário para se atingir a paz em todo o Oriente Médio e manter o Estreito de Hormuz liberado, que é uma coisa que interessa também a esses países. Então a gente tem todas essas movimentações e tudo isso, Débora, só para finalizar, acontece um dia depois do Senado americano ter aprovado uma resolução exigindo que o presidente Donald Trump ou retire as tropas americanas da região ou peça uma permissão para continuar a sua guerra contra o Irã. Só que essa foi uma resolução que, em primeiro lugar, não tem valor de lei, ela não precisa ser aplicada imediatamente. É muito mais um sinal político para o presidente Donald Trump, a primeira vez que ele perde uma votação desse tipo no Senado e no Congresso de uma forma geral. Foi uma repreensão, vamos dizer assim, ao presidente Donald Trump, porque ele não pediu autorização para o Congresso para iniciar a guerra. Só que neste momento a gente não tem o conflito em andamento, a gente tem uma negociação de paz. Por isso, o presidente Donald Trump disse que essa é uma medida que não tem efeito e que o timing dela é muito ruim, porque, afinal de contas, empoderaria o inimigo no meio das negociações.